E aí, galera, tudo bem? Show. Bom, eu vou começar essa talk hoje fazendo uma confissão para vocês. Eu, particularmente, não fiquei muito contente com esse nome. Como todo bom dev, a gente tem dificuldade de escolher o nome das coisas, de dar nome para as coisas, né? Então, mas é isso. Também gostaria de dizer que não é uma talk de como fazer dinheiro, como juntar dinheiro, não é nada relacionado a coaching, a imagem é só meramente ilustrativa mesmo. Bom, quem é João Marins? Antes de eu falar um pouco de mim, eu vou só falar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, para mim é uma grande honra, que eu acompanho esse evento desde a primeira edição, há 2 anos, em 2017, quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo, fazia 4 meses, meu primeiro emprego como desenvolvedor, eu vim na primeira edição, e estou muito feliz de estar podendo palestrar na terceira edição. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui falando para vocês hoje. Bom, João Marins é um desenvolvedor full stack, começou a desenvolver com 15 anos no Linux, mas só ficou no mundo do C, do Java, na faculdade, não explorou muita coisa. Em 2017, eu resolvi começar a explorar esse universo, e foi quando eu encontrei essa comunidade incrível do React Brasil, e me conectei com pessoas incríveis também, comecei a aprender muita coisa muito rápido, e de lá para cá, trabalhei alguns anos na Entra, depois na Just Brasil, e hoje sou CTO da Photon. Esse é meu Twitter e meu GitHub. No Twitter eu comento bastante coisas sobre tecnologia, gestão de pessoas, desenvolvimento de software, vida profissional, enfim, algumas coisas legais. E no GitHub tem alguns projetos interessantes. Eu gosto muito de open source, sou mantenedor da React Native Share. Aliás, tento contribuir lá, né? A Lib está precisando de um help aí, de alguém que trabalhe mais firme nela. E o que mais? Acompanho alguns outros repos open source e de vez em quando eu curto uns repos legais lá, então se vocês não acompanharem, vocês vão ver bastante coisa legal. Beleza. O que eu vou falar hoje, então? O que seria essa Golden Stack? Basicamente, a ideia da talk hoje é uma abstração que foi materializada. Eu quero mostrar como que a gente abstraiu alguns conceitos em forma de código e como isso deu muito poder para a gente, né? Beleza. Como essa abstração trouxe muito poder para a gente, né? Então, o nosso roadmap hoje é um overview da stack, vou bem simples listar o que é essa stack incrível aí, e aí eu vou fazer algumas perguntas e vou respondê-las na sequência, né? Então, por que a gente utiliza a monorepo? Por que a gente escolheu o MongoDB? Por que a gente trabalha com TypeScript? Por que a gente resolveu usar GraphQL e não REST? Ou SOAP, sei lá. Por que a gente usa Jest? Por que o React, obviamente, e React Native? E aí, um pouco mais à frente no front, Style Components e Relay, na sequência. E aí depois eu vou fazer algumas perguntas mais interessantes também, e vou respondê-las na sequência. E vou fazer uma provocação aí do que eu acho que vem pela frente, do que a gente tem que pensar. Eu gosto sempre de dar as minhas talks, e no final, pensar o que vem pela frente, né? Qual que é o futuro dessa stack? Eu acho que a maioria de vocês já percebeu isso, que já ficou bem claro, que hoje, trabalhar com computação, você tem que estar muito ligado e querendo sempre fazer as coisas novas, senão você vai ficar para trás. Não tem como. Beleza. A stack, basicamente, aí, faltaram uns carinhas aí, mas vocês podem ver que eu não sou muito bom com design, fiz um negócio meio macabro aí, uma cruz de ponta cabeça aí. Mas basicamente, banco de dados MongoDB, em cima dele tem um server GraphQL, um GraphQL server, que a gente está usando TypeScript para tipar e o Jest para rodar os testes. E aí a gente acessa esse server via Relay, e no topo está lá o React, React Native, Style Components, enfim, outras libs de teste de front-end também, por exemplo, como React Testing Library. Vamos começar sobre monorepos. Monorepo parecia uma febre aí, um hype, mas na verdade eu acho que ele veio para ficar, né? Todo mundo percebeu que as grandes empresas, elas usam monorepo com frequência, aliás, Google, Facebook, Microsoft, e você tem diversas vantagens, né? Aqui eu colei um print dos packages de um app que a gente lançou essa semana, e assim, tem muita abstração já, e dá para abstrair mais ainda. Por exemplo, a gente reaproveitou todos os hooks. Os hooks que eu codei para o app, eu consegui usar eles na web também. Então, isso foi, assim, extremamente incrível. Eu tenho um package hooks
que eu aproveito o código dele tanto para a web quanto para o app. Aí tem algumas sutilezas. Por exemplo, o upload de arquivos, né? No front web, ele tem uma diferença para o front app. Então, a gente teve que fazer um package separado. Mas a maior parte do código é reaproveitado. Então, por exemplo, a gente faz um upload com URL assinada no Google. Isso é uma mutation que eu chamo lá no GraphQL. Então, a mutation é a mesma para o app e para a web. Então, deu para reaproveitar bastante código também. Os packages de UI, a gente ainda está estruturando isso, está tentando entender como a gente poderia reaproveitar mais a UI. Mas eu já vou falar disso em breve. Uma outra coisa legal é que o GraphQL, ele gera um esquema, né? E esse esquema agora, ele também virou um package. Então, todos os apps e as webs, enfim, tudo que a gente codar de front, vai consumir um único arquivo, né? Eu fiz esse refactor essa semana e eu removi 26K de código. Porque a gente estava duplicando, triplicando os esquemas nos fronts, nos clients. Não tem necessidade disso. Ficou bem menos código, né? Outra lib que a gente reaproveitou bastante código, geoutils ali, que é de geolocation, enfim, deu para reaproveitar bastante coisa. E tudo isso eu estou subindo num repo que eu vou disponibilizar, aliás, já está open source, lá na org da Photon mesmo, e a gente vai fazer algumas POCs lá, entender alguns conceitos, testar coisas. A ideia é que seja um playground para a comunidade brincar nessa stack e ver o que dá para fazer, sempre testando coisas novas e bleeding edge. Acho que aqui ficou meio... Aí. Bom, eu vou começar um pouco sobre o MongoDB, então. Vou falar sobre um carinha chamado Event Model. Vamos supor que a gente quer fazer um app para mostrar eventos do mundo afora. Legal. E aí, a gente vai usar o MongoDB e a gente, no back-end, a gente trabalha com o Mongoose, porque ele é bem friendly para você descrever o seu model. Ele não é um ORM, tá? Ele não vai ficar gerando queries para mim. Ele tem wrappers de funções, ele tem funções que são wrappers em cima das funções nativas do Mongo. Só que a grande vantagem do Mongoose é que você descreve o esquema de forma bem declarativa, né? Então você não tem aquela coisa de o up SQL e o down SQL que é tradicional. E aquilo, sei lá, que você tem que rodar na sequência, tem que fazer os apps na ordem correta, senão você quebra, falta um índice, não cria um índice, não sei o quê. O Mongo, ele é mais transparente nesse sentido, né? Eu só declaro o meu esquema, bem simples aqui, title, description, address e date. São os fields que eu quero para ser bem simples. Eu poderia aqui fazer uma análise mais técnica, mais a fundo do Mongo, entender sobre performance, discutir index, discutir, enfim, diversas abordagens aqui, mas eu não quero fazer uma discussão técnica aqui. Eu não quero ficar comparando o Mongo com Postgres ou com Oracle, enfim. Eu quero simplesmente mostrar como ele é friendly para você ser um dev full stack, né? Eu acho que essa é a ideia. A ideia é que a gente consiga ter uma visão full stack da aplicação. Trazer a galera que é só front e a galera que só é back para começar a fazer as coisas dos dois lados, para começar a brincar dos dois lados. Então, assim, o Mongo, eu já fiz várias POCs, vários benchmarks com ele e vi que ele é incrível, extremamente performático. Inclusive, text search, que dá para fazer e não precisa, por exemplo, de um Elasticsearch. Elasticsearch são alguns casos bem mais, quando a aplicação é bem mais complexa. Essa sintaxe dele, friendly. Aqui um exemplo de index de text, para eu poder fazer text search no title e na description. Legal. O próximo cara por que TypeScript? Então, seguindo aqui do arquivo do Event Model, ali embaixo eu também declarei os types dele. Então, olha só que interessante. No mesmo arquivo que eu fiz a declaração do esquema, eu também acoplei a minha definição de tipos. Então, eu consigo inferir isso em toda a minha aplicação. Agora, toda a minha aplicação que quiser entender os types do meu model, lá do meu banco de dados, ela tem acesso aos types definidos. E eles estão ali pertinho da definição do model. Isso é um poder incrível. E TypeScript é a interface, não sei como vocês estão habituados com isso, mas é bem simples, né? Bem friendly. E agora, vamos falar um pouco mais, uma visão mais ampla. Por que GraphQL? Eu poderia ter colado aqui uma thread que eu fiz recentemente no Twitter, e se vocês acessarem, ela vai estar pinada lá no meu perfil, que eu faço uma comparação, né? Eu meio que parei de falar das vantagens e desvantagens do GraphQL, eu meio que faço uma análise que é uma linha do tempo. Então, o SOAP evoluiu, ele virou REST, o REST evoluiu, ele virou GraphQL. Essa é a minha visão hoje, né?
Eu parei de falar vantagens e desvantagens, eu faço meio que a comparação, mostrando que a evolução aconteceu e que não tem volta. O GraphQL ele veio para ficar mesmo, ele é a evolução do REST. E aí, pensando nessa abordagem, basicamente, a nossa arquitetura ela vai ter 3 arquivos que a gente tem que se preocupar. O model, que eu já mostrei para vocês, o loader, que é onde a gente acopla o data loader, que também é uma lib do Facebook, que ela trabalha com 2 abordagens, de batching e caching. Ela faz batch e cache das queries que a gente faz no banco, só que ela faz por request, né? Ela não trabalha com esse nível de cache de um Redis, por exemplo, que fica lá na infra, né? É por requisição esse cache. Depois deem uma pesquisada, Data Loader é uma abordagem bem interessante. Eu vou mostrar o código, como fica daqui a pouco. E o terceiro arquivo é o type. É o type do GraphQL, onde a gente define como, que é como são os nossos resolvers, para o type que a gente está criando, né? Então, no nosso caso, seria o Event Model, o Event Loader e o Event Type do GraphQL. Vamos ver como que fica isso em código. O Event Loader, bom, enfim, aqui tem alguns imports. A gente vai usar essa lib da Entra, que é o GraphQL Mongoose Loader, que tem uma abstração em cima da especificação de connections do Relay, que é como o Relay trabalha com pagination, que é incrível, assim, na minha opinião, é muito bem estruturado. Você tem acesso a um objeto page info, que você tem acesso a informações do tipo, se eu tenho próxima página, se eu não tenho, quem é o cursor antes, quem é o cursor depois, e você tem os edges, que é a lista de objetos, é a lista de nós, na verdade, do seu grafo. Enfim, a abstração da connection é incrível. Se você usar Relay, você tem que implementar, você é obrigado a implementar a connection. Legal, o que a gente faz, então? A gente cria aí, não me julguem, não estar escrito classe não significa que é orientado a objetos. Mas é a forma como a gente instancia um objeto do tipo evento, né? É como a gente dá um append dos dados que vieram do data loader, né? E coloca eles no runtime do Node. Legal. Olha aqui o type se pagando já. Eu estou falando que o constructor ali ele vai receber uma data do tipo iEvent, né? iEvent, que é a interface do evento que eu declarei lá no model. O que mais? Aqui tem também uma abstração bem interessante, que é o conceito de vacancy. Eu comento um pouco disso na thread, mas é basicamente uma função, essa função aqui está bem dummy, né? Não faz nada. Ela só retorna, beleza, pode ver. Mas basicamente a ideia do vacancy é que ele te ajude a entender se no contexto daquela request eu posso acessar os dados, quais fields eu posso instanciar do meu model. Então o vacancy é um conceito bem interessante também. Aqui tem alguns helpers do Data Loader para fazer o load dos dados, se eles estiverem em cache, enfim. Essa é a estrutura dele. E aqui um exemplo bem simples de carregando, fazendo uma query de vários eventos, né? E retornando uma connection. Então, nesse exemplo, deu até para colocar o text search. Né? Se eu passar o field search na minha query, eu faço um text search e tentando buscar nos titles e nas descriptions. E aí eu retorno uma connection para o Mongoose, com a especificação do relay. Agora vamos dar uma olhada no event type. Tem uns imports aqui e vamos começar a falar dos types, né? Então, olha só que interessante. Eu posso criar um type baseado no constructor, na instância do meu evento, e falando que ele se comporta dessa forma no contexto do GraphQL. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia de um resolver de um GraphQL... Detalhe, acho que eu vou fazer uma pausa aqui para falar uma coisa. A gente está usando o GraphQL.js. A abordagem é Code First, não é Schema First. Tem 2 abordagens para GraphQL, né? Ou você faz Schema First, que é você define o esquema e ele gera código para você, ele implementa os resolvers, ou você faz o código e aí você usa uma função para gerar o esquema, né? A gente está usando o GraphQL.js, então é Code First. Legal, aí eu estou usando esse cara e o resolver no GraphQL.js, ele recebe 4 parâmetros. O primeiro é o objeto do contexto, o objeto em si ali que ele está instanciando. O segundo são os argumentos da query. O terceiro é o contexto do GraphQL, que eu posso colocar diversas coisas, como por exemplo os loaders, a gente coloca lá. E o último são informações da query, né? Dá para você também abstrair, colocar algumas informações. Enfim, você pode criar uns mirrors, umas coisas malucas. Qual que é a ideia? A ideia é que com esse type aqui, eu consiga entender como se comportam os resolvers que eu defino no meu type. Então, tá vendo que ali eu estou falando que o event type config é do tipo da config type que eu defini ali em cima?
E aí, com isso, se eu escrever algum field errado ali, se eu, sei lá, usar um field de alguma forma errada, ele vai me dizer que provavelmente eu posso não ter acesso àquela função, àquele método, àquele field, ele pode ser null, enfim. E por último, eu exporto eles e exporto a connection desses eventos, porque eu quero paginar ele, tem que seguir a especificação do GraphQL e do Relay. Legal, Jest, vamos olhar um pouco para os testes. Ali a gente tem alguns helpers para criar umas fixtures, né? O esquema. Eu gosto do Jest, que você tem um ambiente bem controlado de runtime de teste, né? Então você pode setar várias informações antes de tudo, e antes de cada teste, e depois de todos os testes, né? Basicamente, sintaxe é bem simples, um describe aí, um which, e aí no which a gente coloca um teste bem simples, né? Eu crio uma fixture no evento e faço uma query nele pelo nó dele, né? Pelo ID do nó dele, no grafo. E ali eu só vejo se tem um erro, se deu algum tipo de erro de runtime, e depois dou um snapshot, salvo o snapshot. Não sei se snapshot é a melhor abordagem, a gente tem mudado um pouco isso, a gente tem validado mais field a field mesmo, para garantir a informação. Snapshot às vezes não diz muita coisa, nesse caso era só um exemplo mesmo. Um teste que faz a query de todos os eventos, que usa o outro loader lá, e um teste com a página, com o field search de argumento, né? Quando eu pesquiso algo. Ficaria assim a query. E aqui, só por curiosidade, mesmo snapshot resultado aí, né? Como que ele fica. Esse aqui é o do search, ó. Passei o argumento to lá, e ele me trouxe os dois eventos que eu criei que tinham a palavra to, né? Um tinha no title e o outro tinha na description, né? Show de bola. Beleza. Vamos para o front agora. Por que React, né? Vamos começar analisando nossa event list, que é o nosso componente que vai renderizar a lista de eventos, né? O primeiro cara que eu quero olhar aqui é o cara já se pagando o monorepo. É o cara use the bounce. É o hooks compartilhado que a gente tem entre app e web, né? Bem poderoso. Um outro cara muito importante aqui é o type. Vamos fazer uma pausa para ver esse cara. O Relay, ele compila as queries que você descreve. A gente vai chegar nela, ela está lá embaixo no componente. O Relay, ele compila as queries para garantir que você não está pedindo nenhum field errado, não está fazendo nenhuma besteira na hora de fazer o seu data fetch, né? Então, a ideia é que a query compilada, ela é mais safe para você. E ao fazer isso, ele gera alguns arquivos, ele gera os types dessa query. Então, a gente está gerando type para o front usar baseado nas definições que a gente fez no back-end. Isso é, tipo, incrível, assim. Não tem nada parecido com isso. Esses dias eu até falei sobre isso. Não tem nada parecido com os generators de types do Relay. Mude a minha opinião. Tipo, sério, eu não achei lib ainda que faça algo parecido com isso. Vamos dar uma olhada como fica esse arquivo. Basicamente, ele definiu os types para a gente, e ali embaixo eu tenho uma query de uma connection, né? Então você vê, foi aquilo que eu disse, tem a page info e tem os edges, e dentro dos edges você tem vários nodes, né? Esses são os fields que eu estou pedindo, o ID, o title e a description do meu evento. Com esse tipo construído pelo Relay Compiler, eu consigo usar ele nos meus componentes React. Beleza, vamos ver aqui. Start Components. Então, como que a gente estrutura o componente em si? A gente usa a estratégia de collocation. Isso aí, o Sibelius recentemente fez uma talk sobre isso, ele tem um repo lá legal, eu coloquei nas referências aqui. O conceito de collocation vem do React mesmo, a ideia é que você traga as coisas para perto do seu componente, ele seja autossuficiente, né? Então, a gente começa colocando o style dele no topo, embaixo a gente coloca JSX, né? JavaScript, e, por último, o data fetch. Vamos ver aqui. O style de components, bem simples, bem interessante. Eu paro de chamar as coisas de div, enfim, de spam. Eu dou nome para os tags HTML, fica bem mais friendly. Se você bate o olho, você entende o que aquele cara faz, o que aquela tag faz. Types, de novo, também tem mais um pouco de types. É assim que eu declaro os types daquele componente, né? Então, eu estou falando que ele vai receber uma propriedade do Relay, e que ele vai receber essa query como dado da fetch do Relay. E eu também estou falando que ele estende desse router state, né? Aqui eu vou dar zoom já nisso tudo, mas basicamente eu chamei isso de functional JavaScript, que é onde está ali o nosso JSX e as funções que a gente usa, os hooks, enfim. E por último ali embaixo o data fetch, né? Bem simples, de forma declarativa, eu estou pedindo os dados que eu quero usar no meu componente.
Esse cara aí é um refetch container porque eu quero paginar nos eventos. É uma lista de eventos, eu quero poder trazer mais, eu quero poder fazer uma boost, eu quero poder fazer um refetch, enfim. Vamos dar uma analisada agora na parte do JavaScript em si, né? Então, ó, tá aqui um hooks aí, bem simples. Um search, uma função de content bounce, então você pode digitar, vai ter um timezinho aí, 500 milissegundos, para ele literalmente chamar a função de refetch do relay, de forma bem declarativa, está dentro do componente, a forma como ele pede os dados e a função que ele usa para pedir os dados. Não tem outros arquivos, não tem nada separado. O refetch em si, quando eu estiver scrollando lá na minha tela, essa é a sintaxe do relay, né? Não convém muito entrar em detalhes dela. E por último, o JSX, né? Vocês podem reparar que não tem div, não tem span, não tem. As coisas têm nome. Eu bato o olho, eu sei que cada um faz. Event Card Wrapper. É o wrapper do card do evento. Tipo, é bem intuitivo, né? É bem friendly. Até coloquei aí, JSX mais Style Components, é um coraçãozinho aí bonitinho, né? Por que React Native? Legal, essa pergunta é a melhor delas. Porque o código fica exatamente o mesmo, ou praticamente. Então, os detalhes, né? O que não dá para reaproveitar em si? Ali o Style Components, eu tenho a div, tenho o span, tenho um button. No React Native eu teria que mudar isso. É onde a gente está tentando bater a cabeça para ver como a gente reaproveita. Talvez React Native Web, a gente já chega lá. Que mais? Ali no JSX eu tinha um Infinite Scroll. Esse cara é próprio da web, então eu teria que substituir ele por um flat list, por exemplo, no React Native. Então não daria para reaproveitar isso. Mas basicamente, o código do Styled Components, se eu jogar isso para um projeto React Native, eu só teria que trocar essas duas coisas e eu teria praticamente o mesmo código. Os mesmos componentes com os mesmos nomes de estilo do Styled Components, praticamente as mesmas funções dentro do meu JSX e o mesmo data fetch do relay. Sensacional. Aí eu coloquei um bônus aqui, que é por onde eu acho que a gente vai começar mais a aproveitar código. Eu ainda não resolvi isso exatamente. Mas pensando nas mutations que a gente pode fazer, se a gente olhar para a mutation, ela tem um código que não é muito específico de web ou de app. Daria para talvez separar, daria para pegar os dois que estão separados hoje e juntá-los. Então, a mutation talvez seja uma das primeiras coisas que a gente começa a reaproveitar de fato, né? A mutation também gerou types lá pra gente, do relay. E aí, a mutation ela é um write, depois um read, né? Então, eu escrevo, depois eu leio. Então, eu fiz uma mudança de um dado, depois eu pedi o retorno deles, eu pedi o valor atualizado deles aí. E aqui eu faço um update de algumas connections, enfim, faço algumas coisas para atualizar a história do relay. Então, esse código, ele provavelmente é o que é mais parecido entre os dois, a web e o app, e é o que daria para a gente criar a primeira abstração. Eu só não sei como resolver isso ainda, porque eu teria que talvez colocar ele num package separado, e aí eu perderia a collocation, eu deixaria de ter essa mutation perto do meu componente, eu levaria ela para longe do formulário que chama ela. Então, eu ainda estou tentando ver como a gente pode resolver isso. O projeto é open source e está aberto a ideias lá. Quem quiser codar com a gente, só chamar. Legal. Vamos agora parar de ver um pouco de código e tentar responder algumas perguntas interessantes, né? Então, como que a gente construiu um app do zero e levou para a produção muito rápido com um time super pequeno? Essa semana, acho que algum de vocês viram, aí, a gente lançou um app em prod. E assim, a gente, praticamente o time, eram 2 pessoas, de vez em quando tinha mais outras 2, 3, só que o tempo de desenvolvimento dele foi praticamente 2 meses. E já tem, tipo, 2.500 commits, a gente codou part-time isso no tempo livre nosso, com essa stack. Porque, basicamente, para você implementar uma feature, você precisa implementar aqueles 3 arquivos no back-end e escrever aquele arquivo no front e alguma mutation ou outra. Então, assim, é muito simples, daria para você usar o hiding para ficar gerando código para você. O padrão do código é muito alto, né? Ele se repete muito bem. Praticamente muda os names, né? Isso aqui é um evento, agora isso aqui é um user, agora isso aqui é um organizer, enfim, as coisas elas só mudam de nome praticamente, mas elas têm um comportamento muito parecido na modelagem. Por que a gente decidiu usar Relay e não Apollo, né?
Eu não quero entrar nesse mérito, na verdade eu nem gosto de ficar na discussão aí, acho que já passou dessa época, dessa fase, todo mundo já é bem adulto. E basicamente isso só foi por Relay porque eu tenho uma experiência de 2 anos, levei apps para produção usados por milhões de usuários e me sinto seguro com o Relay, eu gosto do poder que ele dá para você, do controle que ele te dá. Na minha opinião, o Apollo abstrai muita coisa, eu não me sinto muito seguro com isso. Então o Relay ele tem essa parte que me atrai mais, enfim, e ficou bem estruturado, ele gera os types, não quero entrar muito no mérito se um é melhor que o outro, mas a gente tem uma amizade melhor com o Relay, vamos dizer assim. Por que a gente aposta no full stack JavaScript, né? Essa é outra pergunta muito boa. Eu converso com muita gente, é bem comum o cara falar assim, ah não, back-end aqui na empresa é Ruby, é Python, sei lá. Cara, se eu tivesse que aprender uma outra linguagem para o back-end, provavelmente esses últimos 2 anos não teria chegado onde eu cheguei, né? Eu teria que, sei lá, levar o dobro do tempo para aprender outra linguagem. Eu fiz vários POCs com Python, com Ruby e tal, não sei o quê, só que, minha visão, o Node, ele está muito maduro no back-end, e o código é muito bem reaproveitado, você consegue ter um framework só de teste, dá para usar o Jest tanto no front quanto no back, você tem lint, você tem Prettier, você tem Type Checker, todos os caras são os mesmos, são as mesmas libs para fazer lint, para fazer Prettier, para fazer Type Check, para rodar teste. O ecossistema é muito parecido. Eu rodo o GraphQL Server com Webpack, e a web com Webpack também. Incrível isso, e tem hot reload no server com Webpack. Adeus Nodemon, não preciso mais dele. Então assim, o full stack JavaScript é muito poderoso hoje. A curva de aprendizado é incrível. E a gente está num momento que a gente está num ritmo muito acelerado, tem muita gente querendo contratar muito projeto bom. Então a gente precisa se aproveitar desses recursos. E aí sempre tem aquela pessoa que vai falar assim, ah, mas e concorrência no JavaScript? Meu amigo, se você precisar de concorrência, você cria um worker lá, joga numa fila e processa ele depois e devolve o resultado, bota uma subscription, sei lá. Você não precisa fazer concorrência JavaScript dessa forma. Você pode fazer o worker, deixar processamento assíncrono lá e boa, depois você escuta o resultado daquela mensagem. Por que a nossa stack se paga no longo termo e por que isso é importante, né? Uma das principais vantagens é que a gente, no começo, você olha e você fala, meu, isso aqui é muito boilerplate de código, o Relay tem trocentos arquivos ali para manipular a connection, para fazer uma query. Isso está melhorando, eles estão liberando hooks, tá? Tem algumas informações aí recebidas recentemente. Então vai ficar um boilerplate de código muito mais simples. Mas assim, você olhando, você fala, meu, tem muita abstração, muita coisa complexa, muita abordagem em cima. A questão é que, inicialmente, parece muita coisa, só que no long run, né? Aliás, nem precisa de long run. 2 semanas codando no Codebase, você percebe a velocidade, né? Os types te ajudam a ter mais segurança, os testes te ajudam a ter mais segurança. E a stack em si, ela vai se pagando, né? Para codar uma feature, é basicamente copy-paste de outras, né? E adicionando teste, você garante uma segurança, você garante qualidade, enfim. Então, basicamente, essa é a ideia. A ideia é que esse conjunto de abstrações, ela se paga muito bem no longo prazo, né? Para você fazer uma feature, depois que o código evoluiu, fica muito simples. E isso é a parte mais importante de tudo. Eu sempre me procuro com a escalabilidade. Eu sempre estou fazendo um software pensando lá na frente. Se não for para resolver problemas difíceis e complexos, nem vale a pena codar. Você tem que querer resolver problemas difíceis. E para isso você precisa de uma stack poderosa, que te ajuda no longo prazo, te ajuda a escalar. Tá aí o repo, eu abri ele open source de madrugada, quem quiser aí já acessar, dar umas estrelas, enfim, dar um watch, criar issue, tem uns bugzinhos, foi bem rápido assim, eu quis liberar para ReactConf, eu vou confessar que eu tive que codar muita coisa de madrugada aí, porque essa semana foi bem incrível, bem insana aí, mas estamos abertos aí para contribuição de vocês, para quem quiser trabalhar com a gente no repo e testar coisas novas, Bleeding Edge. Tem a nossa implementação de SSR, nossa abordagem de SSR com Relay, enfim, e a gente está usando o Razzle, talvez a gente saia disso. Tem diversas abstrações aí para quem quiser aprender com a gente, e a gente vai testar muitas coisas legais. A gente provavelmente vai colocar umas PRs do Relay quando ele liberar hooks, a gente provavelmente vai testar React Suspense, vai testar cache, coisas bem interessantes aí. What's next, né? O que vem por aí? O que vocês acham que vem por aí? Eu gosto sempre de pensar nisso. Minha visão sobre isso. Primeiro item, React Native Web. Um ponto de interrogação aí, talvez. Eu não sei se isso é futuro, mas a gente tem um case bem bacana da comunidade BR,
que é do Bruno Lemos, o DevHub. Open source, por sinal, tá aí o GitHub. Ele reaproveitou muito código, web e app, e tem outros caras que fizeram isso, né? É o Twitter. Muitos de vocês aqui devem usar. O web do Twitter e a web do Twitter estão compartilhando o mesmo código que é React Native Web. Eu não sei se React Native Web é o futuro, eu não sei qual que seria a abordagem disso. Pegando, por exemplo, a talk do Andrei hoje, quando ele fala, vai mais a fundo no React Native, eu não sei se vale a pena a gente abstrair tanto nesse nível. Na minha opinião, a gente consegue codar quase o mesmo código para 3 plataformas diferentes. E eu acho isso sensacional já. Eu não precisaria, talvez, codar um único código para as 3 plataformas. Eu acho que o React Native Web pode ser uma abstração muito forte, muito pesada, e pode deixar o processo de atualização, de acompanhar a evolução do React Native mais lento. Então, eu tenho minhas dúvidas. Suspense, né? Suspense e Relay Hooks. Os dois estão vindo aí para deixar esse desenvolvimento do front mais incrível ainda, né? Provavelmente a gente vai colocar alguns exemplos lá. E agora tem o Wora. O Wora é uma lib do Morris, é um cara da Itália, se eu não me engano. Wora significa Write Once, Read, Render Anywhere. Qual que é a ideia do Wora? A ideia é que você escreve código React, acho que suporta Angular, Vue, enfim, viu? E ele faz, você escolhe a sua lib de controle de estado, então funciona com Apollo, funciona com Relay, e ele também faz cache e faz offline. O Morris está trazendo uma abordagem muito interessante, ele está trabalhando muito forte nessa lib, e eu acredito muito no futuro disso. Funciona para web, funciona para o mundo mobile, funciona com cache, funciona com as principais libs de Datafetch. Então eu acho que também tem suporte até para Redux. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena conferir o trabalho dele e tentar usar. A gente provavelmente vai começar a fazer umas POCs do Wora, eu estou falando com ele, lá no Golden Stack da Photon. A gente vai testar umas coisas offline, enfim. A gente está trabalhando forte no PWA, eu quero ver como que fica isso, né? Minhas referências principais, não poderia deixar de falar do Entra Full Stack, que é um repo que a gente se baseia muito, eu sempre uso ele de referência. Essa talk do Sibelius de Colocation, que abriu minha mente, e o curso de Relay de Sibelius também, que é muito bom. E é isso, muito obrigado.